Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, cara expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 13 de abril de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça. E deixar em maus lençóis esse pensamento progressista. É muito provável não, vou corrigir, há uma possibilidade, não é tão remota, ela é verdadeira, que esse governo de Guilherme Lasso, de direita, banqueiro, faça um acordo com o Rafael Correa. Por quê? Porque tem eleição também no parlamento, tal como no Peru. No Peru são 130 parlamentares. Ninguém fez maioria, vai ser uma dificuldade. A direita tem muito mais representação parlamentar. Pode ocorrer no Equador uma vitória da direita, do banqueiro, contra o progressista de Rafael Correa, uma normalização, entre aspas, democrática da vida, em que o ex-presidente possa regressar ao seu país e ter um julgamento justo, que é a mesma coisa que o Lula pede aqui. Mas fica uma lição aqui muito clara, Romulo, de todos os meus queridos expressionautas. Não pensem que numa eleição polarizada, Lula e Bolsonaro, estou cantando uma pedra aqui, necessariamente o Lula vai contar com o voto de esquerda para se livrar do Bolsonaro. Todos aqueles que aprenderam a lutar contra Bolsonaro não terão problema em enfrentá-lo no segundo mandato. A ideia de que nós estamos condenados a Lula, porque no outro lado tem um monstro e um urso, isso é falso. Isso que caiu no Equador ontem. Portanto, nas condições dramáticas equatorianas. O próximo presidente da República no Brasil, como no Peru, como em toda a América Latina, vai enfrentar um tema sério da reconstrução da economia, da política, do Estado, das cortes, das mídias, etc. E vai ter que fazer grandes reformas. Veja, eu sempre faço um paralelo com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Biden está discutindo até a tributação das multinacionais, está discutindo a necessidade de acabar com os paraísos fiscais, onde as multinacionais colocam suas sedes para não pagar imposto. Está discutindo um novo pacto com os sindicatos, que ele está convocando para que os sindicatos se mobilizem. Está discutindo tributação, portanto. Está fazendo uma tentativa de keynesianismo que encontra, hoje está aí no jornalão burguês, inclusive, Lawrence Summers, que foi conselheiro de Clinton, presidente da Reserva Federal, etc., dizendo, está indo muito longe, mas ele é um democrata, tem um debate dentro dos Estados Unidos. Não tem possibilidade de recuperação da crise no curto prazo. Todo presidente da América Latina enfrentará um país em frangalhos, não é só o seu Lula aqui, não é só o Pedro Castillo no Peru, na possibilidade dele vencer, não é só Guilherme Lasso no Equador. A situação é catastrófica em toda a América Latina, uma crise tremenda, que vai ter que ter uma reconstrução muito engenhosa. E aquele que acha que o povo é cativo da crise, as eleições do Equador mostraram claramente como 1.757.000 equatorianos disseram, entre a possibilidade de um governo supostamente progressista, representado por Andrés Arauz, e um governo conservador, representado pelo banqueiro, disseram, para nós não importa, o que nos resta é a luta. Quero deixar aqui, então, essa lição muito importante, mas muito chave da eleição equatoriana. A situação equatoriana é muito particular, é a situação equatoriana. Eu quero dizer que se manifestou no Equador algo que é a ideia de buscar algo no centro, isso desapareceu. Primeira lição equatoriana, o centro não venceu. Não adiantou Arauz fazer um programa muito rebaixado, incorporar a direita, porque Guilherme Lasso, o que fez? Deu um passinho à esquerda. Incorporou, por exemplo, na sua pauta, em seu programa, toda a agenda identitária. Colocou para dentro, a direita equatoriana. Discutiu o tema dos casamento gay, da homofobia, da transfobia, dos direitos das mulheres, dos direitos dos índios, dos direitos negros, tem uma tremenda população negra no Equador,
muito grande, muito expressiva. Tudo isso a direita foi lá e incorporou essa agenda. Venceu as eleições. Você veja como agora os temas do poder, do Estado, da economia, do conflito das classes e da cultura está adquirindo uma nova feição na América Latina. Você pode consultar esses dados, você vai ver os dados, que é o que os jornais contam. Os jornais contam o quê? Os dados. Olha, quem, quanto por cento, o centro-esquerda, o centro-direita, o ex-banqueiro, mas tem que ter essa análise do que correu, como é que foi a composição, como é que foi a eleição em Guayaquil, como é que foi em Quito, como é que foi no Altiplano, como é que foram essas eleições, como é que se comportou as comunidades indígenas. Veja, o movimento indígena deu as costas para Arauz, que é o governo progressista, porque sofreu na mão de Rafael Correa, que passou por uma experiência muito amarga, refletiu sobre ela e julgou que não importa o governo. Eles podem lutar com suas próprias forças diante de um governo progressista e diante de um governo conservador. Isso é uma lição histórica que os setores progressistas, os setores de trabalhadores indígenas, as comunidades, os sindicatos, etc., não dependem de um presidente progressista. Quero chamar a atenção dos expressionautas. Analisem a eleição equatoriana. 1 milhão, quase 2 milhões de equatorianos, nulos e brancos, porque pouco importava para eles, do ponto de vista da luta, da rebeldia, do protesto, se no palácio presidencial está um progressista ou um conservador. Isso é uma lição clara, e é uma lição dos novos tempos. E a eleição peruana, eu vou me estender depois também sobre ela, mas já antecipo algo fundamental aqui. Apareceu uma figura lá que era um sindicalista considerado radical, porque no ano passado ele liderou uma greve de 3 meses dos professores. Não é um político, é um sindicalista, chamado Pedro Castillo. Pedro Castillo disputou com uma quantidade de gente. Eu estava vendo aqui 6 candidatos da mais alta importância. Um deles, por exemplo, se chama Hernando de Soto. Hernando de Soto é um economista, um ideólogo da direita, formado desde a perspectiva dos Estados Unidos, que lá nos anos 80, quando o Estado peruano estava lutando contra o Sendero Luminoso, publicou um livro que se chama El Otro Sendero, que é uma apologia de um capitalismo popular baseado nessa ideologia nefasta que está entre nós aqui também do empreendedorismo. Esse empreendedorismo que até o Boulos, lá em São Paulo, defendeu o empreendedorismo periférico. Isso nós temos que abandonar isso, a esquerda tem que abandonar completamente essa conversa. E Hernando Soto disputou com Keiko Fujimori. Keiko Fujimori é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, um terrorista de Estado que, junto com Vladimir Montesinos, criaram uma noite de terror aos peruanos gigantesca, uma coisa das mais nefastas da América Latina, razão pela qual ele está processado e preso. E, provavelmente, Pedro Castillo vai disputar com Keiko Fujimori. Ninguém sabe o que vai dar. Eu não arriscaria nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Não sei o que vai dar. Porque Pedro Castillo pode fazer alianças tão espúrias quanto vai fazer Keiko Fujimori. E, agora, tem coisas que eu tenho clareza que Pedro Castillo está propondo que cai na graça popular. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai aplicar 10% do PIB em saúde. 10% do PIB em saúde. Ele é um sujeito absolutamente simples, fora da casinha do político bom moço e do político viável. Saiu numa eleição e ele teve 20% dos votos no primeiro turno. Eu quero antecipar aqui para os expressionautas. Um sujeito completamente desconhecido do mundo político, exceto pela greve e pela identificação que ele tem de ser um professor e lutar pela educação. O desgaste da classe política, usando uma expressão aqui vulgar,
porque a rigor, vocês sabem, não há uma classe política. Mas do mundo político e do sistema político apodrecido no Peru, tal como está no Brasil, saiu uma figura completamente desconhecida que apresentou uma alternativa, está sendo considerado pela mídia como de ultra-esquerda. Aqui nas hostes petistas, por exemplo, e na esquerda liberal brasileira, a figura mais progressista era uma mulher chamada Verônica Mendonça. E sobre ela pairavam todas as esperanças de que ela iria para o segundo turno. Uma espécie de Lula de saias lá no Peru. Ia sair alguém de uma esquerda moderada, de uma esquerda com sensibilidade social, aberta para negociação, capaz de buscar um pacto, e ela dançou. E ela perdeu voto para quem? Ela perdeu voto para Pedro Castillo. Pedro Castillo, quero dizer para vocês aqui, na pesquisa de 11 de abril, olha, Romo, 3 dias, poucos dias, quer dizer, uma semana antes da eleição de 11 de abril, Pedro Castillo não aparecia senão com 2%, 3%, 4%. Acabou tendo 20%. Fez uma campanha, que a gente pode dizer assim, brilhante do ponto de vista da estratégia. Apostou numa linha de ruptura com o sistema. E chegou em primeiro lugar. É claro que as forças de direita, Hernández Soto, Jorge Forsyth, Ollanta Humala, ex-presidente da República, teve 2% dos votos. Ollanta Humala foi presidente da República, uma figura importantíssima. Olha o desgaste dessa gente. Veja que a situação da América Latina, da mudança das classes sociais, da crise econômica, da pandemia como crise sistêmica de saúde, a degradação de amplos setores, a queda dos salários, a queda da renda, a degradação dos serviços públicos, abriu espaço para um radicalismo de esquerda no Peru, que eu não sei qual será o destino. Não estou aqui endossando Pedro Castillo. Falei ontem à noite com vários amigos no Peru, preparando essa intervenção aqui no Duplo Expresso, com meu amigo Piero Quijano, com outros analistas lá que eu tenho larga confiança, conheço, discuto, recebo materiais, e fiquei os últimos 2, 3 dias observando quem é Pedro Castillo. Ninguém poderia dizer para onde vai Pedro Castillo. Pedro Castillo vai fazer aliança à direita e à esquerda para derrotar Keiko Fujimori, que é terrível, obviamente. Mas o povo peruano sofreu tanto na mão de todos esses governos que eles aprenderam a lutar contra os governos. Não importa se governo progressista e se governo conservador. Está tendo uma coisa na América Latina, meus queridos expressionautas. Olha, a crise está afetando tanto a maioria da população que ela não faz mais a diferença entre os governos progressistas e os conservadores, porque ambos foram muito duros contra o protesto popular. No Equador, na Bolívia, no Chile, está mais ou menos generalizado na América Latina. É uma situação, efetivamente, muito grave, muito grave. E aí nós vamos ter que analisar isso. As eleições ocorrem, as eleições não suprimem esse conflito. As eleições ocorrem no meio desse conflito. Por isso que eu faço um chamado aqui a vocês. Analisem o conflito político. Analisem a tendência do voto, o discurso dos candidatos a partir do conflito. Não pense que as eleições e os votos alteram o conflito de classes, de alta densidade que está correndo na América Latina. Não são tempos normais que nós estamos vivendo na América Latina. Não são tempos normais, são tempos de absoluta normalidade. E esse tempo veio para ficar. E os partidos, Romos e meus queridos expressionautas, eles vão incidir nessa situação. Esse é o quadro da América Latina. Tanto a eleição do Equador quanto a eleição do Peru colocou esse problema na ordem do dia. Colocou esse problema na ordem do dia. E a inclinação do voto está mudando na batida da crise. Então, se aqui no Brasil nós estamos pensando que a situação está se normalizando,
que o Lula, a partir dos tribunais, voltou para a disputa, e que as eleições próximas serão entre uma vertente progressista e uma vertente ultra-reacionária, e que, portanto, o quadro está mais ou menos decidido, e que nós podemos considerar Bolsonaro não como um movimento da curva, mas como um ponto fora da curva, esqueçam. Eu tenho dito claramente, Bolsonaro não é um ponto fora da curva, Bolsonaro é um movimento da curva. Tudo que está acontecendo aqui tem que ser explicado a partir da crise brasileira. E essa crise é muito profunda, tanto quanto é no Equador, como no Peru. No Equador, inclusive, há um impasse, o próximo governo vai ter que discutir se sai da dolarização ou não. Uma dolarização que Rafael Correa herdou e decidiu manter. Lamentavelmente, quando tinha tempos bons que ele podia mudar, ele não mudou. Implementada pelo próprio Lasso enquanto ministro da Fazenda. Claro, então veja, tem aí problemas, Romo. Eu queria chamar a atenção para essa condição que é fundamental, meus queridos, é o seguinte, tem que colocar as eleições tem que ser colocada no conflito político. Não é... As pessoas pensam que podem alterar o conflito político com as eleições. Não pode, as eleições são um momento. Essa visão eleitoral da política tem que ser superada entre nós, Romo, ou nós vamos afundar. Por isso que eu chamo aqui a esquerda de liberal, meus queridos expressionautas, que a esquerda fica supondo que com o voto ela resolve a vida. O resultado do Equador mostrou claramente que não estão interessados no processo eleitoral e que um voto de esquerda das comunidades indígenas pode castigar o candidato progressista pela memória horrorosa dos últimos governos. Isso vale para a Dilma. A Dilma foi uma entreguista no petróleo, a Dilma foi uma omissa nos crimes da ditadura. Os generais, todos esses que estão aí exibidos, se pavoneando, como nacionalistas, na verdade, são entreguistas, cresceram todos na sombra dos governos petistas. Então, nós vamos ter que ter como diz o ditado popular, elevar o sarrafo da crítica. Se nós quisermos sair de processos eleitorais um pouco mais armados, com a consciência sobre o que de fato está acontecendo. E as eleições no Equador e no Peru mostram isso. 2 países em profunda crise. O Brasil é um país em profunda crise. Qualquer presidente nesse país vão enfrentar a tarefa que alguns já estão chamando de reconstrução nacional. Todos eles. Aliás, diga-se de passagem, é o discurso do establishment nos Estados Unidos. O Biden atua como se ele estivesse reconstruindo os Estados Unidos. Ora, a potência capitalista é uma situação completamente diferente da nossa. Uma potência capitalista tem, entre outras coisas, a capacidade, Romos, de mover a maquininha e colocar 4, 6 trilhões, como eles estão vendo. Hoje eu estava vendo essa entrevista de Lawrence Summers, que foi presidente da Reserva Federal e assessor de Clinton. Ele está dizendo, olha, essa saída keynesiana está demais. Ele é um keynesiano, ele é de esquerda, lá dentro do espectro. E ele está batendo em Paul Krugman. Ora, nós vamos começar a ver aqui na periferia os keynesianos responsáveis. Olha, cuidado, tem que manter uma austeridade, não faça um déficit. Vai começar, é incrível, Romo, né? É um negócio... Eu sei a diferença objetiva entre como é que funciona uma economia de tipo capitalista como os Estados Unidos, mas veja que o conservador Biden, um homem da indústria, não é uma palomita, ele é um gavião, é uma águia. Ele é um homem da guerra, ele é um dos senhores da guerra, ele é um homem do establishment. Mesmo ele, está tendo que ter, por efeito da crise, uma ação mais incisiva. Eu já registrei aqui a convocatória dele dos sindicatos, é algo que eu não vi nem o Ciro nem o Lula fazer aqui. Nenhum deles. E nós precisamos de sindicalismo ativo. O pessoal diz assim, tem que fazer um pacto. Opa, tem que fazer pacto. Pacto não significa que eu me desarmo. Para fazer um pacto, eu tenho que estar muito forte, muito musculoso. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. É um esboço, nós temos que acompanhar, não é fácil, a crise é muito grande. Mas na periferia eu sei que a situação não é só que a crise é difícil, aqui é dramática. A situação na América Latina ela ganha uma tonalidade
dramática. E eu acho que isso é um fundamental para a gente observar aqui, Romulo. Perfeito. Ô, Nildo, eu estava ouvindo você e estava lembrando da conversa que eu tive com o Piero lá na última sexta-feira, que é o seguinte, né? Você falava do rabo abanando o cachorro, né? A dinâmica eleitoral controlar, subjugar totalmente a dinâmica política, quando deveria ser o contrário. Sim. Mas olha como é interessante para esse processo que se dá no Peru, no Brasil e na América Latina de uma forma geral. A eleição, até aqui como está se configurando, nada leva a crer que vai ser diferente, ela serviu em 2018 e vai servir em 2022 para impor à agenda de esquerda, a agenda nacionalista, uma derrota total. Por quê? O maior partido de esquerda, de oposição, e que, ceteris paribus, é o que vai para ser derrotado no segundo turno, ele já sai derrotado ideologicamente completamente. Por quê? Em 2018, o Haddad plantou que o seu ministro da Fazenda seria Marcos Lisboa, o seu chefe no INSPER, que casualmente é coautor da Ponte para o Futuro, foi secretário de Política Econômica do Antônio Palocci. Mais do que isso, ele foi atrás de Joaquim Barbosa publicamente para ser seu ministro da Justiça, o pai do lavajatismo, lá no Mensalão, verdugo de próceres do PT, como José Genuíno, e foi atrás e foi esnobado, recebeu um não. De novo, agora na temporada pré-eleitoral, um ano e pouco antes, mesmos nomes. Sinalização, Marcos Lisboa, de uma candidatura aí, né, enfim, meio Elcide, todo mundo só contando para pegar o spoiler mais uma vez, mas vamos supor, se fosse o Lula, já sinalizando Marcos Lisboa, e o mesmo Joaquim Barbosa, volta aí, reunião da Gleisi Hoffmann com o PSD, e o sujeito vem falando. Agora eu noto o seguinte que eu acho interessante, eu aqui tenho para mim que, mais uma vez, o ex-presidente Lula repete o que ele fez em 2018, e depois dessa conversa que eu tive com o Piero lá na sexta-feira, que concordou com essa análise de que a gente já sai com uma derrota política absoluta quando a suposta alternativa adota o neoliberalismo e o lavajatismo no campo político institucional, né? Joaquim Barbosa, Marcos Lisboa. Qual é a diferença disso para Paulo Guedes e Sérgio Moro? Nenhuma. É nomes, são pessoas. Agora as ideias são as mesmas. Então, é uma derrota absoluta. A gente nem entrou em campo por WO. Não há alternativa, como diria Margaret Thatcher, na economia e no sistema institucional, lavajatismo e aristocracia. Então, cumpre um papel perverso essa dinâmica eleitoral para a dinâmica política. Aí você veja, né, que mundo de diferença. O candidato aí, o Castillo, no Peru, falou que vai nacionalizar os recursos naturais e na economia peruana é muito mais importante os recursos naturais, proporcionalmente, do que é no Brasil, e disse que vai desfazer muito todas as privatizações que foram feitas até aqui. Mas, gente, isso está anos-luz do que qualquer pessoa fale no Brasil, né? Então, olha como a derrota, a eleição lá está sendo usada, pode se perder, pode perder, mas politizou, mostrou que essas ideias têm uma representatividade importante, né? A segunda maior, pelo menos, para chegar no segundo turno. No Brasil, não tem essa opção. There is no alternative mesmo da Margaret Thatcher. Política institucionalmente e também e geopoliticamente, né? Porque você fazer isso, você está claramente confrontando o imperialismo na América Latina. No Brasil, não. No Brasil, a orientação estratégica está dada, a política institucional de subjugação dos poderes políticos à aristocracia e aos generais está dada, e a orientação neoliberal está dada também. Então, você vê o aproveitamento perverso que é feito da dinâmica eleitoral. E aí, Nildo, eu acho o seguinte, como eu já falei, eu acho que assim como fez em 2018, o ex-presidente Lula está operando o peso que ele tem na questão eleitoral, a gente começa a entrar no ar. Quando entra essa miragem, Lula candidato, some a oportunidade de crítica, você não pode mais... isso aqui que está falando, isso aí é a esquerda que a direita gosta. Você acha que não tem gente falando aí, não, mas como assim? Tem que compor, tem que não sei o quê, tem que ouvir o mercado e tal. Então, você tem uma interdição à crítica, que vai caminhar para repetir 2018. Lá em 2018, eu comentei aqui na sexta-feira, e o nosso amigo Marcelo Boscato encontrou a fala do ex-presidente Lula, foi na primeira entrevista que ele deu na cadeia, em que ele fala, olha, tem aquela história, né? Ele foi ouvir os advogados, gente, olha que eu tenho lugar de fala, tenho graduação, pós-graduação em Direito. Cuidado com o que advogado fala. Mas aí foi ouvir lá aquelas dezenas de advogados do sindicato, aí você vê o papinho do Cardoso. Olha, o senhor tem que se entregar, presidente, senão o Sérgio Moro vai decretar prisão preventiva. E prisão preventiva não tem habeas corpus. Mentira. Não, presidente, aqui a gente já conversou lá na quarta-feira, que é sábado, se o senhor se entregar na quarta-feira, o dia Marco Aurélio vai pautar o habeas corpus, o senhor sai. Então entra agora... sábado e sai na quarta-feira. Tudo isso aí com registro, o pessoal conversou, a gente falando enquanto acontecia, aqui ao vivo, cobrindo. Depois a história mostrou que era, de fato, a conversa. Aí, qual foi a terceira garantia de advogado? Advogado. Lá o pessoal do eleitoral chegou para mim, não, presidente, o senhor pode ir, porque não tem jeito do senhor não ser candidato agora em 2018. Então, de uma certa forma, a eleição brasileira vai para o cárcere junto com o senhor. O senhor vai ter esse trunfo lá para fazer. Vimos o que aconteceu. Foi nada disso. Então, mais uma vez, como lá naquela situação mais dramática
De papel passado, ele fala isso na pergunta da Mônica Bergamo, na primeira entrevista. Olha, eu vim para cá porque me garantiram que não tinha como eu não ser candidato. Eu acho que, mais uma vez, ele está operando, né, esse peso político que ele tem para tentar, em primeiro lugar, resolver a situação judicial dele e da família, que continua aí muito complicada. Então, você vê, eu já tinha esse ceticismo do elemento subjetivo, se ele quer, mas que ele está fazendo, que quer tá fazendo o que quer, está fazendo. Agora, que ele quer mesmo, tenho dúvida. Agora, ainda mais porque, Nildo, você imagina, você falava aí da questão do Peru, né, e eu lembrava. Há, por exemplo, um eventual governo Lula 3, ele vai estar sinalizando com isso, né? Então, Marcos de Lisboa, Joaquim Barbosa, numa situação material muito pior que a do Brasil de 2015, com Dilma Joaquim Levy. Olha o estranhamento de toda a base social do petismo, movimentos sociais, sindicatos e tal, com aquele contingenciamento orçamentário do Joaquim Levy. Nildo, se a gente comparar 2015, a gente praticamente veios de rio, veios de mel e leite. Não tem comparação, a situação material está muito pior, os termos de troca, e olha o que aconteceu com aquilo. É para entrar. Então, eu acho que o Lula, que, né, tem essa questão, essa pretensão a ficar na história, ele não vai entrar para ser o Dilma, o pior ainda que a Dilma e o Levy em 2015. É o fim total, acabou, né, o saldo para a história e tal, que ele tem alguma, né, uma vaidade natural isso de que fique. Confidenciou isso ao embaixador Samuel Pedro Guimarães, falou para ele: presidente, ou se eu volto em 2014, o senhor vai ser preso. Ele falou: não, embaixador, meu nome já está na história e tal. Também, foi para o passado, ele nutre essa coisa do nome na história. Se ele entrar, então eu acho que ele nem quer esse rabo de foguete. Agora, se entrar, vai ser essa coisa terrível, pior do que a Dilma e o Levy em 2015, no estranhamento com as bases. Vai virar um pato manco para ser detonado pela direita, que vai estar articulada como está hoje em dia. Aí você vê, eu tenho então esse ceticismo que foi ecoado pelo próprio Joaquim Barbosa, da entrevista semana passada para a Folha, falou: olha, eu acho que ele não quer ser candidato não, e tal. Então, a esquerda, entre aspas, a esquerda, que tem certamente fontes, teve reunião do partido com a Gleisi Hoffmann, então tem informações assim até mais concretas do que a minha especulação. Aí o César Maia, o pai do Rodrigo Maia, também falou a mesma coisa: olha, eu acho que o Lula não vai ser candidato não, e tal, não sei o quê. Agora, a manutenção dessa incerteza, entre aspas, totalmente controlada. Uma reunião ali, gabinete de crise que não é crise. Generais de aristocracia. Olha, até onde a gente vai com esse suspense e tal, e na hora H. Isso é fundamental, como você falou, é uma interdição total ao debate com essa derrota política imposta a priori, desde já um ano e meio antes. Cala a boca e engole. É Marcos Lisboa e Joaquim Barbosa, lava-jatismo e neoliberalismo, ultraliberalismo. Então, cumpre uma função importante e na hora H vai ser descartada, como foi em 2018. Tudo leva a crer que vai nesse sentido. E eu acho, sinceramente, que eu duvido que o ex-presidente Lula queira, e como eu coloquei, queria perguntar se você concorda com isso, Piero concordou, Nildo, que um canário na mina, né, uma aproximação que a gente pode ter visível, é o seguinte: o Lula não encampar a bandeira do voto impresso, da segurança eleitoral, e deixar o bolsonarismo sequestrá-la como blefe. Não vai sair esse negócio da biaquices e tal, seja ela faça a PEC, no final o STF vai bater no peito. Na própria live dela, o procurador que ela chamou falou: vai ser assim que vai acontecer. Então, eles usam isso como blefe e para esterilizar, para demonizar, como está demonizando, como o Glenn Greenwald está tentando demonizar o Telegram. Olha, Telegram é do Bolsonaro e tal, não sei o quê. É usado com isso porque o real vulnerado é a alternativa que não está lá tão alternativa assim no discurso. A derrota política é primeiro. Mas se você vê a possibilidade de o Lula, com essa radicalização, com essa base orgânica da direita, que é financiada também, podendo estabilizar, se ele imaginasse que fosse ser governo em 2023, tendo que, inclusive, colocar uma agenda contracionista, já que ele vai levar um Marcos Lisboa, você acha que se ele tivesse isso, ele ia deixar pairar essa dúvida? Não ia desarmar esse discurso do Bolsonaro, da impressão do voto? Que o pessoal, para sempre, se ele ganhasse, ia falar: foi roubado, a fraude, não sei o que e tal. É óbvio que ele tinha que dobrar a aposta na história da impressão do voto. Ah, não, todo mundo, o consenso junto, se ele tivesse a expectativa de ser governo e não ser desestabilizado. No que ele permite que o bolsonarismo continue sequestrando e estabilizando essa pauta, eu acho que é um indicativo muito forte que ele não tem, seja pelo que for. Tiraram a chapa, tirou o direito político, perdeu na eleição. Eu acho que isso é uma aproximação muito boa para que ele não tem realmente a expectativa de ser governo em 2023. Você concorda ou você discorda, Nildo Litz? Concordo, vou explicar por que razão, quais argumentos eu agregaria. Qual é o problema do Lula como candidatura? É que o Lula e o petismo ficam falando em golpe, em ação, em judicialização da política, militarização, tudo isso que mostra que nós estamos numa situação anômala. E, ao mesmo tempo, atuam como se essa situação estivesse na normalidade.
Quer dizer, isso mostra o cinismo do Lula. Por isso que eu digo que o Lula é um político vulgar, e muitos pressionautas se irritam comigo. Mas é vulgar no seguinte sentido, meus queridos, é que um político tem que crescer na hora da crise. Então, o Pedro Castillo, lá no Peru, o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, nos colocaram numa situação tão rebaixada, liquidaram tanto o nosso sistema de saúde, que eu tenho que colocar 10% aqui do produto, vai ser colocado para restaurar o sistema de saúde. Por quê? Porque o povo peruano está submetido a um sistema de saúde completamente desagregado. O que faltou ao Aras lá no Equador? Dizer, olha, sinto muito, eu sei que muita gente enriqueceu com a dolarização da economia, mas a época é uma época de crise tão profunda que eu vou desdolarizar a economia. Ou seja, tem que sair da agenda de Washington e tem que sair da agenda da classe dominante local. O que eu estou vendo com o Lula todo santo dia? Está cada vez mais apegado à agenda da direita, com a ideia de que tem que ganhar um centro, que tem que ganhar setores conservadores. Eu ouço todo mundo. Olha, ontem eu ouvi um áudio, vou dar um exemplo do meu partido PSOL. O Marcelo Freixo, o que ele está dizendo lá no Rio? Olha, a eleição aqui é contra a milícia. O Rio de Janeiro vive uma situação excepcional? Sim, eu devo admitir que sim. Quando candidatos não podem circular em algumas áreas do Rio de Janeiro, porque podem ser e são assassinados, é claro que nós estamos numa situação excepcional. Se o Marcelo Freixo tem que andar com segurança até hoje, é claro que é uma situação excepcional. Numa situação excepcional, agora eu tenho que analisar qual é a origem do crime. A origem desse crime tem a ver com a grande decadência brasileira. Nós não vamos resolver o problema da milícia no Rio de Janeiro com um miliciano na presidência da República. A dimensão é gigantesca. Então, esse caráter excepcional não pode ser o seguinte: se o Rodrigo Maia estiver conosco, tudo bem. Se o Paes estiver conosco, tudo bem. Vai ampliando tal ponto à direita que daqui a um pouco essa direita está articulada com os milicianos de alguma forma e não vai tocar no problema. É o mesmo comportamento do Lula. O Lula já disse o quê? O Lula, como ele não quer elevar a qualidade do debate e colocar os pontos centrais que eu estou colocando, que você está colocando, Rom, ele está fazendo o seguinte: o PT deve abrir mão de todos os governadores estaduais em nome da conquista da presidência. Entendeu? É isso que ele quer. Então, as alianças serão nada programáticas. Ele não vai discutir, por exemplo, auditoria da dívida. Ele não vai discutir, por exemplo, reforma agrária. Ele não vai discutir, por exemplo, o tema do déficit. Ele não vai discutir seriamente a cobrança de impostos das grandes empresas, do sistema bancário, etc. Ele não vai discutir a estatização do sistema bancário. Ora, ele não vai discutir um investimento na saúde e na educação que não pode mais ser resolvido com Bolsa Família e luz para todos. Vai ter que ser dinheiro injetado no sistema, dado, Rômulo, a imensa degradação da saúde e da educação. Então, não se faz mais com programas sociais. Aquela agenda social do petismo, ela foi mantida pelo Michel Temer, liberal e corrupto, e, em larga medida, ela foi mantida pelo Bolsonaro. Bolsa Família. Não dá mais para restaurar o sistema de saúde e educação se não colocar um gasto estruturante em salários, dependências, melhoria dos laboratórios, etc., de maneira radical. E, portanto, os investimentos sociais não poderão ser mais políticas compensatórias. Terão que ser restauração de verdade. Quando a gente coloca essa situação, que é de uma crise gigantesca, eu não vejo um passo na frente do Lula. Ao contrário, vem outra vez, como você menciona, o namoro do Haddad, do INSPER, do Marcos Lisboa, que é o autor da Agenda Perdida. Está lá, vocês podem colocar aí no Google Agenda Perdida, vocês vão ver o documento de 2002 que orienta o governo Lula. É Marcos Lisboa, um liberal de 4 costados, um homem que não é digno da confiança pública, um economista que está a serviço
dos banqueiros das multinacionais. Até em casa, me durei que a esposa dele, Zeina Latif, até alguns meses atrás, acho que até o final de 2019, o final de 2020, era economista-chefe da XP, né? E não é por outra razão que é o diretor do INSPER. Então, veja, toda essa gente está articulada, e se não for ele, vai ser um outro economista cretino a serviço das finanças. Mas, então, quer dizer, mas como essa gente eu conheço de profissão, leio os textos, o que eles escrevem, as lives que eles falam, com aquela linguagem... O pessoal acha que é fácil a nossa vida, Neildo, que a gente tem que assistir e ler. Mas são os ossos do ofício. Eu digo, ninguém faça isso aí a gente faz aqui. Eu digo para meus alunos, se eu pegar vocês lendo Gustavo Franco, eu mato vocês têm que ler Marx, tem que ler alguma coisa. Isso aí eu leio por óbvio do ofício e ficar lendo documentos horrorosos, né? Quer dizer, a gente tem que, por causa da luta política. Agora, quando eu estou falando do Ciro, do Lula, que são os políticos que estão se pavoneando aí, como eu cobro do meu partido, que a gente tem que ter uma candidatura e um programa efetivamente de ruptura com o sistema. Um programa e uma candidatura de ruptura com o sistema. Se eu tiver que disputar lá dentro do partido de novo, eu vou disputar com o quê? Com um programa de ruptura, porque é isso que o Brasil precisa. Agora, quando eu fico vendo o Lula sair da cadeia, falando que isso aqui está um caos, e indo para a direita, e o Ciro também no bom comportamento, não dá, meus amigos. Nós vamos ter que ter um tratamento que o Pedro Castillo está dando no Peru, que o recado que veio das urnas. E tem uma outra coisa, Romo. Olhando na América Latina, tem 2 governos sobre o qual nós não temos notícias. Um é de Alberto Fernandes, na Argentina, que está com um perfil ultra baixo, não fazendo absolutamente nada, e outro é López Obrador, no México. 2 governos de natureza popular que eu postulo que está ocorrendo o seguinte, Romo. Está ocorrendo o expressionauta, meus queridos expressionautas, está ocorrendo um esgotamento dos governos progressistas. A capacidade de um governo progressista, no meio de uma crise, numa profunda crise de Estado, numa profunda crise de economia, numa profunda crise social, numa alienação cultural gigantesca, da qual o controle das tecnologias de informação fazem parte, que nós estávamos discutindo aqui, que o Romulus abriu a edição de hoje do Duplo Expresso falando, que requer um novo tipo de político capaz de enfrentar esses dramas. Ou nós vamos colocar uma agenda pesada, um diagnóstico crítico e soluções que são necessariamente radicais para a história brasileira, ou nós vamos sucumbir. Nós vamos entrar aí, eu concluo contigo, Romo, e não vi a posição do Piero Line, mas tu está colocando aqui, eu estaria de acordo. Antes da disputa já estaremos derrotados, porque vamos entrar com rebaixamento. A população brasileira, em 2018, elegeu esse protofascista, porque esse protofascista, chamado Jair Messias Bolsonaro, apareceu em larga medida como se ele fosse antissistêmico. E ele continua alimentando a mesma ilusão, quando ele ataca e pede o impeachment do Supremo Tribunal Federal, quando ele ataca a mídia, quando ele ataca o Congresso, fazendo todo tipo de acordo, entregando a economia, privatizando. Rômulo, todo mês tem uma privatização. Ele privatizou agora a ferrovia Oeste-Leste, que gastou 7 bilhões até agora, por 32 milhões. 7 bi por 32 milhões. E todo dia tem uma privatização anunciada. É um assalto ao Estado gigantesco. Vocês acham que vai sobrar o quê? O Pedro Castillo está dizendo, vou revisar um monte de coisa. Isso aí, diga-se de passagem, o Ciro também diz. Eu não sei se ele mantém, porque o Ciro fica costeando o alambrado também, tem que ser mais firme, mais constante, dizer toda entrevista, olha, eu vou mudar. O processo eleitoral brasileiro está pedindo uma candidatura do radicalismo de esquerda. Esse posto está vazio. E na política, ninguém fica com o espaço vazio, Romo. Alguém ocupa. Alguém ocupa. Se o Duplo Expresso cai hoje, alguém vai ocupar esse espaço.
Percebe? Na política é a mesma coisa. Ô, Nildo, olha só, essa observação que você faz é importante. Realmente, no nível discursivo, o Ciro Gomes está bem à frente do Lula. Agora, ele está muito atrás do Castillo no Peru. Ele fala até aqui Sem que o que dúvida. for de petróleo e de energia, ele vai nacionalizar. Bom, então não dá. Esqueceu. Essa aí da ferrovia que você falou já foi, tantas outras. Ah, Banco Central já foi, enfim. Mas mesmo esses aí, eu conheço esse discurso, Nildo. O pessoal, quando chega lá, fala assim: mas eu não tenho maioria no Congresso e tal, tem que compor e tal. Quero muito, mas não dá. Então, assim, o que a pessoa fala é importante que fale, né? Não falar já é uma tragédia per se. Mas entre falar e fazer, né, e tal, aí eu acho bem diferente. Inclusive, quando a gente vê alguns. Bom, não temos muito. Como o Ciro Gomes não passou pelo Executivo Federal em nível de decisão, né? Para além de quando ele foi ministro da Fazenda e junto com o Itabafan privatizou, em troca de moedas podres, a Embraer, né, lá atrás, vai falar o que? Quando foi ministro, fez a integração, tá, ok, da integração nacional, fez lá a São Francisco e tal, mas assim, né, na Fazenda, lá atrás, e não faz meia culpa sobre isso não, hein, quando teve aquela proposta de desnacionalização do controle da Embraer, ele entrevistou um sujeito lá que não, foi importante porque senão a Embraer ia ter quebrado, tinha que ter um aporte de capital. Aí eu achei, será que era? Não era? Aí quando eu fui levantar, foi até um apoiador, um pedetista, que achou a matéria da época e falou o seguinte: não, realmente estava estrangulada financeiramente, mas a troca lá foi por 30 milhões que a União recebeu em moeda podre. Eu falei, não, mas peraí, moeda podre é o nada. Então você pega o nada, pega a dívida e você coloca. Não, era para entregar, usaram sempre o discurso da debitocracia para entregar os ativos. É sempre o mesmo, Nildo. Não, sempre. Escuta, eles apresentam o assalto ao Estado, a roubalheira sobre a riqueza pública, sobre a racionalidade das boas finanças. O Keynes tem uma tirada lá atrás, o Ramos, que é o seguinte: o Keynes, eu não vou nem citar o Marx, hein? Citar o Marx, aí o mundo cai. Ele diz simplesmente o seguinte: está proibido sermos ricos, não podemos ser prósperos por causa do curto prazo. Então, toda essa gente aí faz uma pequena operação. Temos um problema de caixa, então vamos vender. E vamos vender a preço de banana. Eles estão roubando, isso é roubo. E sempre aparece um economista, um partido, alguém que justifica. E agora tem uma coisa pior. Eu vi uma entrevista do Luciano Coutinho. Quem é o Luciano Coutinho? É uma live do Luciano Coutinho. Ele foi o presidente do BNDES no período Dilma. Ele é um dos que estão aí no petismo. E o Luciano Coutinho dizendo o seguinte: olha, e diante de todas as privatizações, etc., ele foi muito claro. Ele disse: olha, nós vamos começar disso, vamos começar do que está feito. O que significa? Não vamos revisar. A ideia, sabe do quê, Romulo? Que temos que dar segurança jurídica. A ideia, sabe do quê? Que o capital não pode ser contrariado. Como? Em que planeta essa gente se encontra? Essa gente fica falando de irresponsabilidade, eu quero dizer, são irresponsáveis, porque estão cavando a cova, não deles, mas do nosso povo, porque estão ajudando a saquear o Estado, e quando eles dizem que não vão rever nada, sabe o que eles estão fazendo, Rô? Eles estão ampliando o espaço das privatizações nesse ano e meio que sobra para o protofascista. Porque o Paulo Guedes, com a XP, seus amiguinhos, dos banksters, né, os gangsters das finanças, o que eles estão fazendo? Eles dizem: olha, o Lula não vai revisar nenhuma, então vamos tocar fundo. No quê? Entregar a preço de banana patrimônio estatal gigantesco, gerador de riqueza, gerador de renda, gerador de tributos, estratégico ou não, vamos tocar fundo nas privatizações. Sabe por quê? Porque o Lula é incapaz de rever alguma coisa. Não é só sancionando as anteriores, é aumentando o apetite. Lembra quando o Matar saiu do governo? Esse rapaz aí que é acostumado a comprar carro por valor, porque todo mundo vai lá, acho que é um grande empresário. Os caras são uns espertalhões em fraudar o Estado. O que ele falou? Ele disse claramente o seguinte: é muito lento as privatizações, já tinham ocorrido várias, e é cada vez mais rápido as privatizações. E se não aparece um candidato dizendo claramente: vou revisar tudo, do começo ao fim, colocar na cadeia os ladrões, investigar cada um. Você veja que o moralismo da Lava Jato nunca chegou nas privatizações. O moralismo da Lava Jato
nunca chegou na dívida pública. O moralismo da Lava Jato nunca chegou na política monetária do Banco Central. O que é isso? Nem na cambial, Nildo. Aí eu queria perguntar, já que estamos aqui com o professor de economia, as pessoas não se perguntam, porra, como é que o real está tão depreciado, não tem perto da inflação, e as reservas estão lá preservadas? A gente sabe que o Paulo Guedes quer torrar aquilo lá, mas é por isso. A alienação, nem a alienação, né? A entrega, a queima dos ativos do Estado, tá, além disso, a dupla alavanca, o dinheiro que o pessoal está lá fora e tal, vem, compra uma fração da fração da fração. Na hora certa, o Paulo Guedes vai dizer que precisa torrar para controlar e tal, não sei o quê, e vão ser as reservas também, Nildo Rodrigues. Claro, não, veja, essas reservas aí, eu lembro que o petismo se orgulhava lá, quando o Brasil tinha 374 bilhões de reservas. Essas reservas não estão aí para garantir a economia popular. Tem uma coisa que ocorre no Brasil, que é o alto grau de endividamento das empresas em dólar. E tem um problema agora adicional, Romulo. Tem economistas lá nos Estados Unidos que estão dizendo que vai haver uma valorização do dólar. Se ocorrer uma valorização do dólar, tudo isso aqui se compromete na periferia capitalista, porque as dívidas em dólares aumentam. E com o mercado reduzido, significa que aquele que vai ter que fortalecer uma economia exportadora, porque vão sobreviver aqueles que estão vinculados ao mercado externo, que vão ter que gerar receitas em dólares para pagar suas dívidas em dólar. Significa que o mercado interno vai ser muito deprimido, a taxa de desemprego vai ser alta, a renda cai e a fome e a miséria se amplia aqui, exceto se esses políticos estão considerando que o povo vai morrer feito ovelha. Eu não acredito nisso. Vai ser um período de grandes lutas sociais, de turbulência política, de protesto, de iracúndia, de rebeldia, que esses políticos estão julgando que a República está funcionando normalmente, Romulo. Eles estão julgando que a República está funcionando como nos velhos e bons tempos. E alguns ainda fazem o cálculo, esse é o cálculo que o PT faz, que basta o Lula voltar à presidência que as virtudes republicanas voltariam, que uma certa liturgia republicana no uso da presidência da República poderia colocar uma república que está em crise nos eixos. Mas isso não é verdade. Não é verdade para o Peru, para o Equador, para a Argentina, para o México, para a Guatemala, para o Caribe, não é verdade em nenhum ponto. E não é verdade no Brasil, meus queridos expressionautas. Nós estamos metidos numa crise gigantesca. Quero recordar para vocês, 54 milhões de brasileiros, que corresponde a 52% da população economicamente ativa, ganha até R$600. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser para sair dessa taxa de desemprego, que alcança 20% a nível nacional, e já no Nordeste 32%, 34%, e que não para de crescer a despeito de ter uma retomada aqui e acolá um mês ou 2 meses, etc. É uma tendência de queda, e que pode se acentuar ainda mais se a economia lá dentro dos Estados Unidos não crescer. Então, aquela consciência ingênua que fica pensando que o Lula pode voltar para interromper esse maquinário aí, o Lula, o Ciro, esses programas que estão aí, isso é irreal. Isso estão mentindo para o nosso povo. Isso não será assim. E aí tem uma coisa fundamental, né, o Rômulo? Entrar num processo eleitoral em que os candidatos não dizem para o povo o real estado da nação é despolitizar o processo. E a despolitização do processo favorece a direita brasileira. Favorece a apologia do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes é um apologético. Se você observar, toda hora ele está dizendo o quê? Não, vai vir uma chuva de investimentos aqui, mas como eles estão vendendo? Olha, eles estão dizendo, sabe o quê, Rômulo? A propósito da desvalorização do real, eles estão dizendo algo fundamental, sabe o quê? As empresas brasileiras estão muito atrativas para o investimento externo. Quer dizer, é uma loucura. Quando venderam os 22 aeroportos, sabe qual foi a crônica? Que o ágio foi de 9.000%. É claro, tu pega a tua propriedade e diz, olha, minha propriedade vale R$100 mil. Eu estou oferecendo ela por 10. Aí vendeu por 50,
Pô, vendi muito bem. Não, tu vendeu muito mal. Então, toda a Globo, a CNN, todos os canais, o jornalão burguês, 9.000% de ágio. Significa, sabe o quê? Que eles colocaram um preço muito baixinho para vender 32 aeroportos. Eles estão vendendo a cueca do povo. Eles estão arrematando tudo de uma maneira absolutamente vil. Isso é uma roubalheira. Isso é o verdadeiro roubo no Brasil. Roubo de bilhões e bilhões de dólares que esse Ministério Público, esses juizeco como a Lava Jato, etc., não chega nem tocar, entulhando o povo brasileiro com a ideia de que o grande roubo é o roubo da merenda escolar ou dos parlamentares lá. Esses são ladrões pequenos. Os grandes ladrões estão no Banco Central e no Ministério da Fazenda. E o processo de privatização é a demonstração cabal. Eu não escuto as grandes lideranças do Brasil falando isso. É verdade que o Ciro fala algumas coisas. O Lula é um silêncio completo. O Lula é um bom moço por completo. Eu alerto. O que está acontecendo no Equador e o que está acontecendo no Peru indicam tempos latino-americanos que dizem respeito à nossa pátria, que dizem respeito ao Brasil. O brasileiro pode parecer desinteressado, tem muita gente que não gosta do nosso povo, acha que é alienado, etc. Eu sempre procuro ver, Rômulo Expressional, a racionalidade do povo naquilo que ele vota, a racionalidade do povo no seu silêncio, a racionalidade do povo quando ele protesta. Às vezes tem protesto que é considerado inconsequente, tem gente que acha que é um protesto desnecessário, um protesto esquerdista. Eu sempre procuro analisar por que ocorre tal fenômeno, antes de condená-lo ou aplaudi-lo. Analisar por que ocorre. E nós estamos vendo, Rômulo, nós estamos já, em alguma medida, Rômulo, nós já estamos no período eleitoral. Nós já estamos no período eleitoral. Falta quanto? 1 ano e 3, 4 meses. E eu não estou vendo a crítica da oposição ao protofascista e ao Paulo Guedes, naquilo que é essencial. Não adianta só falar da política criminosa na pandemia. Generais, então, aí é o contrário, que a gente vê o Ciro cortejando, falando, olha, o saldo aí da crise foi um papel profissional, institucional, vemos isso com muito respeito e tal. O Lula com aquela história de que vai mandar o Celso Amorim para conversar com os generais, sem levar em conta que os generais odiavam e verbalizavam isso quando o Celso Amorim era ministro da Defesa, não talvez por uma questão pessoal, mas apenas institucional, que é o seguinte, há uma rivalidade secular, até porque são espaços diferentes e contraditórios entre diplomacia e armas, certo? Então, foi mais um tapa na cara lá dos generais quando colocaram pela segunda vez, reincidiram no erro, um diplomata para chefiar as Forças Armadas lá no cargo de ministro da Defesa. Mas o pessoal está cortejando, então falar do Guedes já não fala, né? O Bolsonaro e tal, a pessoa FIBA. Como você falou, o Bolsonaro é exceção e tal, e dando um peteleco nessa coisa excepcionalíssima, essa excrescência. Voltamos ao status quo ante, voltamos à Nova República, voltamos a 2010 com Cristo Redentor decolando na capa da Economist. Convém para quem quer vender ilusão, para fazer sua bancadinha parlamentar, lá os mandatos, ficar levantando plaquinha e tal, não sei o que. Para esse pessoal convém. Agora, para quem quer realmente o enfrentamento, não. E Nildo, vou acrescentar uma variável aí que guarda relação com o que a gente discute aqui. Por que Pepe Escobar foi banido do Facebook? Para tudo isso que você falava aí, ainda temos um risco muito concreto de uma guerra quente aqui no continente europeu. O Pepe Escobar acabou de publicar no canal dele no Telegram, deixa eu ver se está centralizado aqui, está quase centralizado, ó, que ele levantou com as fontes dele em Bruxelas e eu perguntei, mandei assim, uau, ele falou, acabei de confirmar com outras fontes que a inteligência britânica, a parte, portanto, dos Five Eyes, dos 5 olhos e determinante, está trabalhando lá com o seu MI6 na Ucrânia para uma escalada e está trabalhando uma guerra quente. Então você vê assim, um nível de responsabilidade, a gente entra num cenário em que um erro humano, uma má interpretação pode levar simplesmente, se não o mundo todo, a esse duplo espécie desaparecer, porque a Europa afunda num tsunami aí. Então assim, a gente está num período extremamente delicado da geopolítica a nível global e não seria diferente no nosso cenário local. Nildorix, faltou a gente tratar de alguma coisa aqui nessa sua intervenção semanal? Bom, faltou tratar da Revolução Brasileira mais 4 horas aqui. Hoje eu estaria disposto, mas
Eu acho que foi muito importante hoje aqui, Ron, fazer esse alerta. Eu queria apresentar uma hipótese final, talvez, aqui para o nosso debate. Olha só, a América Latina, ela sempre obedece, Ramos, a um pêndulo. Quando vai para a direita, a tendência é que todos os países caminhem nessa direção. E quando vai para a esquerda, também. Porém, sempre existem particularidades nacionais. Eu queria chamar a atenção para esse período excepcional de crise que nós estamos vivendo. Uma crise gigantesca, afetou estruturas. Os velhos programas que alimentaram o progressismo não resolvem mais o problema. A propósito dos militares, Ron, a América Latina inteira terá que discutir o que eu chamo a necessidade de uma nova doutrina militar. Uma doutrina militar não só para os tempos de democracia, superando a ideologia da segurança nacional, que coloca o povo como inimigo público número 1, porque é isso que essa hegemonia de militares no Brasil faz. O povo continua sendo como o inimigo público número 1. Num debate com o Piero Leiner, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Piero recordou que os militares consideram que a elite brasileira efetivamente não tem capacidade para conduzir esse país, a despeito da classe dominante conduzir. E eu agreguei a ele que, junto com esse postulado, tem outro. Os militares também acreditam que o povo não é capaz de fazer uma obra gigantesca aqui. E eu afirmo que só o povo poderá. E o povo haverá de encontrar uma saída e encontrar um representante digno da grandeza que esse país pode ter. Porque o Brasil, assim como os países latino-americanos, poderão se levantar, erguer sistemas de saúde como o cubano, erguer possibilidades de ciência e tecnologia como os melhores projetos que nós temos aqui na América Latina, dono de uma cultura própria, de um destino comum, levantar a pátria de Simão Bolívar com toda a força, marcar uma unidade latino-americana que coloque a América Latina no mapa da geopolítica mundial, e não como aquela política miserável levada a cabo por Celso Amorim, que foi um puxadinho da política de Washington, aqui no Brasil, espetando as mudanças que estavam em curso contra o bolivarianismo. No artigo que eu publiquei hoje sobre os militares, eu trato isso exaustivamente, Romos. Então, tem todas as particularidades nacionais, mas a profundidade da crise é tamanha que aquele que julgar que as repúblicas estão operando segundo uma normalidade vão se constituir em peças de aprofundamento da crise e de saídas, que são sempre as saídas que os militares aqui apontam, que são os terrorismos de Estado, as ditaduras e governos tremendamente autoritários contra a organização popular e o interesse nacional. Então, eu acho que esse é um tempo novo e todas as soluções que nós tivemos até hoje, nós vamos ter que pensar em tempos de crise. Se os tempos são de crise, as saídas têm que ser necessariamente de natureza distinta, tem que ser saídas extraordinárias. E é por isso que eu aposto que esse é um tempo da Revolução Brasileira. É um tempo das saídas extremas. Quero terminar com isso, Romo. Seria absolutamente irracional se nós tivéssemos à disposição saídas menos traumáticas, saídas na base do acordo, se pudéssemos rejeitá-las. Não, se tivesse uma saída na base do acordo com a classe dominante, com a embaixada de Washington, com os banqueiros, com os latifundiários, com os grandes comerciantes, se tivesse uma saída popular, seria irracional dizer não. O problema é que não há essa saída. E eles estão tocando fogo no parquinho, eles estão internacionalizando a economia, a consciência ingênua ainda diz, olha, o número de ricos aumentou na pandemia, mas é claro, o número de ricos e poderosos aumentam nas crises. As crises são oportunidades extraordinárias para essa gente. Nós temos que entender esse movimento básico. E aqui, na terça-feira que vem, estarei com a mesma energia e disposição, Romo, para falar com você. Maravilha. Ô, Nildo, você falava aí dos ladrões de café pequeno, do parlamento, da juristocracia, não vamos esquecer os nominhos que estavam na lista do Odebrecht, daqui da Suíça,
cujo destino não sabemos. O Lula não fala dos áudios da spoofing, do Vaza Jato, tampouco fala a quantas anda o pedido dos documentos aqui toda Brecha da Justiça, onde tem general, onde tem ministro do STF, procurador-geral. Não dá para entrar, não dá para entrar. Aí veja você, tem uns ladrões de visualização também. Então estamos aí todo o tempo acima de 1.000, por volta de 1.400 pessoas nos assistindo, números oficiais, hein? Já subfaturados do YouTube, mas até aqui internamente, na administração, eis que não, ninguém vê a visualização. Então, mais uma rodada aí, por favor, do pessoal dizendo oi, eu existo. E, por favor, você que está vendo no replay, diga oi, eu existo, Google, porque é o único que a gente pode auditar. Nildo, olha só, antes de sair, ainda nessa dimensão latino-americana, já mandei aqui o link para o Wendel Pinheiro se juntar a gente, estou aguardando ele entrar na sala, é o seguinte, era mais um proxy, né, do que o que será autorizado, se a gente continuar com um punho de renda, né, sem chamar o blefe, sem virar a mesa, o que será autorizado ou não pelo imperialismo na sucessão política, né, se é que pode chamar de sucessão, no ano que vem. Que é o seguinte, a gente está vendo aqui uma questão no centro da disputa, Eurásia, Heartland lá, o pessoal cogitando e trabalhando por uma guerra quente. Tá igual que aumentou aqui diminuiu, ficou em tela inteira o meu Telegram. Quero desculpar com a informação aqui que a inteligência britânica, muito influente no petit comité dos Five Eyes, dos 5 olhos do imperialismo, trabalhando por uma guerra quente de uma forma totalmente irresponsável. O que nos toca nesse latifúndio? Venezuela. O pessoal está tentando esticar ao máximo o cobertor russo. Não é à toa que a gente vê concomitantemente a escalada ali, Colômbia, Venezuela na fronteira. Seria possível, então, ao imperialismo permitir que ascendesse a presidência da República do Brasil, portanto a chefia de Estado, portanto o comando das Forças Armadas, alguém que não teria condições políticas de sustentar uma escalada com a Venezuela? Há condições do Lula, ou pior ainda, do Haddad, há condições dessas pessoas sustentarem uma aliança com Estados Unidos, Colômbia, Guiana contra a Venezuela? Mesmo no nível retórico, não estou falando nem para a guerra não, mas de uma forma crível, há possibilidade das bases do PT concordarem com isso, há possibilidade de serem fiadores politicamente de uma aliança agressiva à Venezuela? Não há. Então eu acho que, assim como esse pessoal trabalhou para ter um puppet lá na Ucrânia, também vão trabalhar para ter no Brasil alguém que possa sustentar politicamente essa aventura, mesmo que ela não venha a se realizar. E por aí você também já elimina, eu acho, quero crer que por aí você elimina o Ciro Gomes. Você acha também é por aí, Nildorix? Para concluir. Olha, o cenário de um conflito na América Latina, a gente não pode descartar. Eles não são tão recorrentes quanto aqueles que nós podemos ver na Europa, mas nunca se pode descartar. Primeiro, por que, Rômulo? Nós estamos com um sistema em crise mundialmente. A crise cíclica do capitalismo não encontrou uma saída. Primeiro aspecto. Segundo, ela é particularmente acentuada na América Latina. Aqui, a crise não tem os contrapesos que você pode encontrar na Europa, nos Estados Unidos. Não tem como. Terceiro, a irresponsabilidade ou a sagacidade, a rapacidade da classe dominante aqui, ela é gigantesca. E a despeito de que a Constituição brasileira tem um postulado fundamental, já no primeiro capítulo, eu digo que ela é uma Constituição bolivariana, porque ela supõe a criação de uma comunidade latino-americana de nações, a classe dominante no Brasil, ela tem um desprezo completo pelos demais países latino-americanos, porque ela é um puxadinho de Washington. Então, eu acho que nós temos que elevar o sarrafo aqui, a crítica, a discussão na América Latina, cobrando dos partidos esse cenário. Eu fico vendo o seguinte, olha, o Amorim votou contra a intervenção no Haiti em 94, e foi um entusiasta depois da intervenção, Ron. E foi uma peça fundamental para a aproximação do nosso exército com as forças mais reacionárias dos Estados Unidos. Foi uma peça de submissão. Ô, Nildo, você me lembrou aqui o seguinte, há uma diferença, assim, 180 graus, não, talvez você vai discordar do 180, vai dizer que é 90, não é tanto assim, mas entre o Celso Amorim, chanceler de Itamar Franco, e o Celso Amorim, chanceler do Lula, eu acho que a variável é o embaixador Samuel Pedro Guimarães. O Nildo, quando o sucessor, salvo engano, é direto. Quando sai Fernando Henrique Cardoso como chanceler para se preparar lá na Fazenda, no Plano Real, ele é sucedido pelo Celso Amorim. Quando tem lá aquele encontro de Ouro Preto, que ia ser a ALCA, quando ele celebra vários tratados bilaterais de investimento, que são os pactos coloniais do século XX e XXI,
Então, assim, a administração do Celso... Aí você pode falar, mas ele obedeceu a ordem de Itamar Franco. É a mesma coisa que o Ciro vai falar pela entrega da Embraer. Obedecer... É aquela coisa, eu perco a cabeça, mas não perco o cargo, e sai denunciando e tal. A gente teve... que saudade que faz, hein? Teve aí um comandante da Aeronáutica que, na primeira tentativa de nacionalização completa do controle da Embraer, no governo Fernando Henrique, em 99, fez isso, pegou lá o acordo secreto, foi demitido, recebido como herói lá no clube da Aeronáutica no Rio de Janeiro e tal. Tá faltando esse pessoal. Então, nem o Ciro Gomes da Fazenda, que entregou a Embraer, assinou lá, como o Celso Amorim, que participou dessa articulação em 94, Ouro Preto, da ALCA e os tratados bilaterais de investimento, é a diferença. Então, não sei. A gente vê, inclusive, o Celso Amorim, nas intervenções que ele vem fazendo recentemente, não vai ser nem mais aquela ativa e altiva do Lula, não. Porque, o que foi, passou, e daqui vamos ver, vou conversar com o Tony Blinken e tal. Se bem que esse pessoal agora tá meio vendido no jogo, né? Porque o Biden tá conversando com o Bolsonaro para fazer lá o acordo da Amazônia, essa agência que o pessoal vendia para dentro do PT, vamos trazer as benesses do imperialismo para o lado de cá e tal. Pode ser que não dê tempo, pode ser que não seja do interesse. Enfim, veremos aí sendo nos próximos capítulos. Agora, eu estou de acordo com você, E eu tenho o maior apreço pelo Samuel Pinheiro Guimarães, que segurou a onda aí de maneira solitária. E, aliás, o Samuel tem uma coisa a favor dele, eu tenho grande admiração por ele, prezo, não porque também prezo com a amizade dele, não, porque ele soube navegar na solidão. Eu admiro aqueles que na solidão seguram a onda. Ô, Nildo, olha a diferença. O Celso Amorim estava ali no Itamaraty quando foi celebrado lá os protocolos para entrar na ALCA. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães foi o articulador do abaixo-assinado para enterrar a ALCA. Você vê a diferença total entre um e outro. Não, e outra coisa, o Samuel Pinheiro Guimarães foi punido porque foi no Congresso Nacional e deu-lhe uma pancada total numa comissão no tema da ALCA. Eu lembro que ele disse o seguinte: olha, você acha que a Inglaterra está preparada para a Comunidade Econômica Europeia? Não. Você acha que o Brasil está preparado para a ALCA? Não. Isso aí levou 100 anos de solidão, para usar aqui a expressão do Gabriel Garcia Marques. Segurou a onda. Samuel é um bravo, é um lúcido, eu tenho algumas divergências com ele, mas eu nutro tremenda admiração. Não assim pelo Celso Amorim. Celso Amorim é uma ave de arribação. Ele muda com o vento. E eu acho que toda a política externa do petismo tem que passar por uma drástica revisão. E o que eu peço aqui para o expressionauta, que defende o presidente Lula, que defende aqueles governos, é que não aceitem a minha posição e nem a tua crítica, Ramos, que eu acho que é muito precisa, mas que faça eles mesmos uma revisão crítica, por exemplo, do que foi o Haiti, só para dar um exemplo. Só um exemplo, que veja o que significou não tocar para frente a Telesur, que veja o que significou não tocar para frente o Banco do Sul, que veja o que significou não tocar para frente e hostilizar a criação de empresas grandes nacionais, proposta pelo Chaves, que analise o que foi essas duas forças históricas que lutam na América Latina. De um lado, James Monroe, 1824, América para os americanos. E outra, Bolívar, Pátria Grande. Nós temos aqui, pessoal lá de Recife, do Ceará, sabe a importância de Padre Roma e sabe a importância dos heróis brasileiros que se alinharam a Simão Bolívar. 1824, Pernambuco, meus amigos de Pernambuco sabem disso. O Lula ignora, embora seja a terra dele, não dá importância cosmética. Mas nós temos que revisar a história da América Latina. Eu estou de acordo, tem aí 180 graus de diferença. Não tenho dúvida. As duas figuras, naquele tempo, são incapazes de enfrentar o desafio que nós temos agora. É um desafio muito maior, depende de maior lucidez, maior organização popular, maior intervenção do povo na história e muito mais radicalismo político na ação. Tem horas, meus queridos expressionautas, que o radicalismo político é contraproducente. Tem horas que, se ele não for acionado, ele é um crime contra o povo. Nós estamos chegando nessa hora. Perfeito. Ô, Nildo, meu querido Rô. Uma última observação, só dar uma tolerância aí, fique conosco mais 30 segundos, que é o seguinte. Claro. Causou algumas sobrancelhas levantadas, revoltas, quando eu fiz uma observação paralela a essa daqui, semanas atrás no programa, no dia que a gente estava com os dois coronéis da reserva, em que eu anotei
um dado objetivo, que foi durante a gestão do recentemente falecido Haroldo Lima, né, comunista, histórico e tal, deputado, constituinte, que era diretor-geral da ANP durante todo o governo Lula. Foi durante a gestão dele, como diretor-geral, que foi renovado o convênio com a Halliburton, lá do Dick Cheney, para manter o acervo geológico do Brasil pesquisado pela Petrobras ao longo de décadas, aquilo vinha do Fernando Henrique, mas foi renovado. Foi renovado quando já tinha a mina de ouro, que era o pré-sal. Mas é pior ainda, porque foi na gestão do Haroldo Lima, enquanto diretor-geral, que a ANP teve uma disputa judicial com a AEPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, porque ela queria não só deixar na Halliburton, como vender para quem pagasse mais os dados geológicos do Brasil. Você vê que loucura. Aí eu anotei isso aqui. Teve um pessoal aí das antigas, companheiro do Haroldo Lima, lá da época dos 70, não sei o que, tava, mas como assim? É leviano. Bom, pastor é o diário oficial, né? É isso. Então, mais uma vez, o pessoal fala, mas como assim você fala que Celso Amorim era o chanceler quando teve lá, inclusive eu confundi, Ouro Preto é o Mercosul. Foi lá a cumbre das Américas em Miami, diretamente em Miami, onde o pessoal quer ter casa, onde Barroso tem casa, Joaquim Barbosa tem casa, Silvio Santos tem casa, todo mundo, eu não quero nem eu, não quero ter casa em Miami. Mas vem aqui, então vamos lá, para não ter esse tipo de, como você fala isso? Então vamos lá. Wikipedia, alcance todo mundo, legal. Área de livre comércio das Américas. O artigo está enquadrado? Deixa eu ver aqui. Não, quase. Está meio mal. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Qual que é a data lá da assinatura do protocolo que depois o embaixador Samuel Pedro Guimarães, junto com o CNBB, CUT, bons tempos da CUT, né? Hoje em dia não faz nem abaixo assinado. Mas enfim, lá, 9 de dezembro de 94, assinado lá o protocolo pelo Itamar Franco, barra Celso Amorim, chanceler. Porque eu venho aqui do perfil do próprio, vamos ver aqui a primeira passagem dele pelo Ministério de Relações Exteriores, olha lá, tá aqui, ó, 20 de julho de 93 a 1º de janeiro de 95, portanto, em dezembro de 94, era ele o chanceler. Então, eu acho que a variável que transformou ali o entreguismo total em ativo e altivo, por mais que você tenha restrições a isso, a variável, eu acho, e até por essa questão do engajamento, eu acho que foi Samuel Pedro Guimarães. Aí você fala, mas mudou. Aí eu vou dar aqui uns bastidores. Quando teve lá no governo Temer a ressurreição da ALCA do B, que era o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, quando o Temer voltou com essa história, ainda bem, graças a Deus, que a França está embarreirando do lado de cá. Mas eis que o embaixador Samuel Pedro Guimarães queria mais uma vez reviver aquela luta dele do início do governo, final do governo Fernando Henrique Lula, e meteu o pau, de repente chamar a CNBB e as CUT, não sei se eles iam estar afim mais, para fazer uma abaixo-assinada aí contra o Tratado de Livre Comércio Mercosul e União Europeia. Eis que ele recebeu uma ligação do Celso Amorim, falou, não, Samuel, isso aí é diferente, esse tratado é bom e tal. Bom nada, é pior ainda, porque trazia essa coisa da proteção de investimentos e outras questões piores ainda, tudo mais que eles foram aprendendo de como sangrar mais a periferia ao longo aqui. Então, o Celso Amorim não está muito tão diferente, talvez. Até você aí acha um charme europeu, né, uma coisa secular, uma aristocracia, talvez ele ache que essa é a diferença lá para os arrivistas, novos ricos americanos, não sei, enfim. Cabe ele esclarecer por que ele acha que a ALCA era ruim, mas esse Tratado de Livre Comércio com a União Europeia é bom. Nildo Orix, muito obrigado pela sua presença aqui. Algum comentário sobre essa questão do pessoal que tem esses problemas? Porque tem que ter, Nildo, essa questão do afeto e da crítica que você sempre fala. Foi duro pra mim, Nildo. Eu vou colocar aqui no que você sair um recorde de 30 segundos, comigo as lágrimas aqui, no dia lá do final de 2017, que eu consigo uma bomba contra a Lava Jato, e são 2 deputados do PT que tentam me pressionar para preservar o Sérgio Moro. Aqui, eu tive que aprender na carne do pessoal da infiltração, então não sei o quê. Mas eu aprendi, foi duro, chorei. Mas a gente vai aprendendo. Agora, essa questão dos afetos, eu tive junto lá com o Haroldo Lima e tal, então... Ué, tudo bem, inclusive a pessoa falou o seguinte, o que quer dizer que o Haroldo Lima morreu lá num apartamento humilde em Salvador? Eu falei que o Haroldo Lima levou grana? Não falei. Eu falei que foi corrupção? Não falei. Eu falei que ele era o diretor-geral da ANP, sob a ministra Dilma Rousseff, na Minas Energia, depois Casa Civil, sob o presidente Lula, mas no consórcio do governo, em que renovaram com a Halliburton a entrega do mapa da mina do pré-sal, e pior ainda, falaram, vamos entregar para quem pagar. Nildo Orix. Eu acho que eu queria fazer talvez 2 considerações, Romulo. Primeira, pensando na América Latina, o pessoal estava registrando aí a figura do pernambucano Abreu e Lima, né? Essa grande figura. É uma grande figura. Filho do padre Roma. Abreu e Lima viu o pai ser enforcado. Então, e Abreu e Lima, quando teve a derrota da Revolução Pernambucana, foi ao encontro de Simão Bolívar. Eu digo sempre que eu devo a minha primeira aula sobre Abreu e Lima a um velho companheiro do movimento estudantil que chama Aldo Rebelo. E me encontrei com ele lá em Caracas e ele me chamou a atenção de Abreu e Lima e, naturalmente, eu saí lendo e estudando tudo sobre Abreu e Lima. E quero dizer que a ALCA,
ao contrário da crônica petista ingênua, ela foi enterrada na Argentina em 1998 com a figura de Chávez. Chávez foi decisivo para enterrar a ALCA, porque a partir de Chávez começou um conjunto de rebeliões na América Latina de tenentes-coronéis, entre os quais estavam Lúcio Gutiérrez, que foi presidente do Equador, estava o Ollanta, que era presidente do Peru, e Chávez fez uma ofensiva da Petrocaribe, fez uma ofensiva gigante contra os Estados Unidos e enterraram, junto com o Néstor Kirchner, não é do santo de minha devoção, mas devo dizer que foram fundamentais. Jorge Tayana, que era o seu chanceler, que é amigo até do Celso Amorim, naquele encontro de Mar del Plata, em que ele lança com um estádio cheio, al carajo. Exatamente, Mar del Plata, al carajo, magnífico aquilo. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que registrar, que não podemos falsear a história. O segundo foi tua crítica a Haroldo Lima. Veja, eu critico sempre Lula e Dilma porque nós somos um país petroleiro. Você acabou de falecer, até entendo que as pessoas estejam à flor da pele por conta disso, mas estava tratando do tema e fiz o registro histórico, basta ver o Diário Oficial. Não falei que levou grana, não falei que morreu na riqueza, tinha conta na Suíça. Falei que ele era o diretor-geral da ANP, quando foi renovada a entrega dos dados a Halliburton, e pior ainda, tiveram uma disputa judicial com a Repete para dar a quem pagasse mais, Nildo. Veja, eu acho que é fundamental a gente recordar aquilo que é verdadeiro. E nós não podemos ter, os revolucionários não podemos ter medo da verdade. Nenhuma. E, inclusive, quando a verdade não nos favorece. Porque aí está o recurso da crítica e da autocrítica pública. Eu disse aqui no começo do programa, não há problema nenhum que as pessoas mudem de posição, desde que expliquem e que mudem para uma posição melhor. Porque uma posição mais retrógrada, naturalmente, não tem sentido. Não estou aqui para sancionar canalice, safadeza, oportunismo de qualquer parte. E é claro, eu quero dizer muito claramente aqui, não houve por parte de Haroldo Lima uma definição de política petroleira à altura daquilo que estava ocorrendo na Venezuela, ou inclusive dos países árabes. Não, nós nunca tivemos ninguém que ocupou a Agência Nacional de Petróleo, até onde eu conheço, e nenhum dos presidentes da República que aí estiveram, Lula, Dilma, Temer, esse protofascista que está aí, à altura de discutir o tema do petróleo com o nosso povo e politizar o nosso povo, que nós estamos sentados em cima de uma riqueza gigantesca que é objeto de cobiça, interesse e avanço do imperialismo aqui entre nós. Os políticos não estão tocando nisso. O petróleo não é, como o tema da energia, algo tematizado como um tema, como um ponto de uma eleição que tem que ser fundamental. Então, sempre que tocar nisso, a gente tem que tocar. Você fez uma observação que é verdadeira, está baseada nas questões concretas e não significa ofender a honra de ninguém, recordar a ação política daqueles homens públicos, submetê-los à crítica pública. Perfeitamente. Ô, Nildo, eu estou com o link aqui, vou colocar o link da EPET, da época dessa disputa judicial, para mais uma vez não ficar só a palavra ao vento, vou colocar no chat, nesse momento aqui, lá do nosso programa. Mas só falar o seguinte, né? A César o que é... Ó, tá aqui, ó, lá, da iPad, vou botar daqui a pouco o link, tá aqui já no nosso chat. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É certo que essa decisão não é do Haroldo Lima, que está lá embaixo, era de governo, Lula presidente, sim. Dilma, Minas Energia e depois Casa Civil. Agora, a diferença do que fez lá o comandante da Aeronáutica, que falou, perco a cabeça, mas não entrego a Embraer, em 99, no governo Henrique, o Haroldo Lima não saiu denunciando isso. Pelo contrário, a gestão dele, inclusive, nessa discussão foi aprofundar. Eu trabalhei em projetos na época, então conheci esse ciclo, fui à ANP, fui a eventos que o Haroldo Lima falou e tal. O que acontece? Na 8ª rodada de licitações do petróleo, foi um edital feito pela ANP para que a Petrobras não levasse nenhum bloco. Eles botaram assim, como a Petrobras vinha... Então, o que aconteceu? Inclusive, um amigo nosso em comum, que entende muito disso, lá, um quadro antigo da Petrobras, falou, olha, é verdade, foi a lei do petróleo do Fernando Henrique que quebrou o monopólio, o Fernando Henrique colocou a primeira oferta lá de ADRs na Bolsa de Nova York e submeteu lá, ofereceu ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Mas isso foi o formal. O material, isso dói para mim, foi no governo do PT. Porque, embora tivesse sido quebrado o monopólio, as estrangeiras não estavam ainda com uma presença na exploração e produção no Brasil. É no governo do PT, com essas rodadas de licitação, que elas tomam cada vez mais e agora já estão na maioria, inclusive do pré-sal. Da mesma forma, a maior parte do capital social da Petrobras é desnacionalizada
em Nova York, na oferta de 2010 do Lula, não foi na ofertinha vagabunda do Fernando Henrique. Ela inaugurou, colocou sob jurisdição americana, é verdade. Mas a grande desnacionalização do capital da Petrobras foi em 2010 com o Lula. E Dilma candidata, ministra-chefe da Casa Civil, etc. e tal. Então, da mesma forma, nesse link que eu coloquei aqui, você vai encontrar que foi na administração. Então, Lula / Dilma / Haroldo Lima, em que houve essa disputa judicial entre a Halliburton e o Petróleo Nosso, artigo do grande nacionalista Mauro Satayana no Jornal do Brasil. Aqui outros, a ANP e a venda de dados. A ANP teve essa disputa judicial. Está tudo amplamente documentado, Ron. Aqui, eles querendo leiloar para quem pagasse mais. Aqui, ó, Nelson Nascimento disse à Gazeta que vários países utilizam o sistema da Halliburton e eles vão, terceirização questionada, a Petrobras começa a produzir petróleo e tal, não sei o quê. Então eu coloquei o link aqui para resgatar. Então, mais uma vez, é duro, eu entendo que é um período mais sensível, que acabou de ser mais uma vítima trágica da tragédia que é a Covid no Brasil. Era um quadro, certamente, aí, com uma história importante de contribuições à luta anti-imperialista no Brasil, mas, quando estava no governo, aqueceu essa determinação de quebra material do modelo da Petrobras, fez, inclusive na administração, como eu falei, o edital de licitação que falava assim, não, a Petrobras não pode levar mais, tem que vir outras empresas pegarem. Veja aí, o do oitavo, que foi judicializado, a oitava, foi uma rodada que colocou no meio, Nildo, porque, mais uma vez, a EPET, clubes de engenheiro entraram na justiça e conseguiram parar, porque era um edital que não era pela concorrência, falava assim, a Petrobras só pode levar um bloco e tal, porque tem que ficar para as outras e tal. Terminou judicializada essa questão. Então, assim, infelizmente, sim, não foi um que falou, perco a cabeça, mas não perco o juízo e tal. Não foi desse que saiu atirando. É a realidade, infelizmente, Nildo. Acho que tem que ter o registro histórico, nós não podemos fugir disso. Se falsearmos a história, nunca poderemos nos beneficiar dela. Maravilha. Nildo Orix, aguardando sua volta aí ao pé do canhão na próxima terça-feira.